E vamos dar início à função quadrática, semana 1 do PET 5. Vamos estudar alguns conceitos importantes aqui, ó. Função quadrática, também conhecido como função polinomial do segundo grau, que é dado pela seguinte lei de formação. Y é o f de x, que é a mesma coisa, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A função quadrática, função do polinomial do segundo grau, é uma função f definida de R, dada por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os coeficientes a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Aqui vamos nomear os coeficientes. Aqui eu quero determinar quem é o coeficiente a, o b e o c. Dada a função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 5, quem é o valor de a, b e c aqui? O valor de a é aquele valor que está multiplicando o x ao quadrado, o x elevado a 2. Quem está na frente do x ao quadrado aqui? O 1. Quem está na frente do x, que é o valor de b? O 2. Quem é o c, que é o termo independente aqui? O menos 5. Próxima função, y igual a 2x ao quadrado menos 4x mais c. Quem que é o a? É o 2. Está multiplicando x ao quadrado. Quem é o b? Menos 4. E o c, termo independente, o 3. A próxima função é y igual a menos x ao quadrado mais x. Quem está multiplicando x ao quadrado? Menos 1. Quem está multiplicando x, o valor de b aqui? O 1. E o termo independente, como não tem ninguém, é 0. A próxima função, a última, 4x ao quadrado menos 15. Quem está multiplicando x ao quadrado? Nosso valor de a é 4. Quem está multiplicando o x, que é o valor de b? Não tem x ali, tá? O x elevado a 1. Quem está multiplicando o x? Não tem ninguém, então é 0. E quem é o termo independente? Menos 15. Gente, agora o gráfico de uma função quadrática, a função do segundo grau, nada mais é do que uma parábola, tá? E a parábola, o que a gente pode dizer em relação à parábola? A parábola ela pode ter a concavidade para cima, concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Quando que ela vai ser voltada para cima e quando vai ser voltada para baixo? Vamos ver aqui, ó. Se o valor de a, que é aquele termo que está multiplicando x ao quadrado, for maior do que zero, o que é um valor maior do que zero? É um valor positivo. 1, 2, 3, 4 e assim vai. 0,5, 0,2. Todo valor que é maior do que zero, se o a é maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. E se o a for menor que zero, ou seja, o a for um valor negativo, o que eu tenho aqui? A concavidade voltada para baixo. Exemplo aqui, ó, eu tenho essa função, que é y igual a x ao quadrado, quem que é o a aqui é 1. Como o a é maior do que zero, ele tem esse desenho, tá? A parábola tem a concavidade voltada para cima. Esse é o desenho da função. E aqui eu tenho a função, ó, quando o a é menor que zero, menos x ao quadrado. Aqui o a é menos 1, é menor do que zero. Por isso que a concavidade está voltada para baixo ali. Valor numérico de a função do segundo grau. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, determine o f de 1. O que é que eu vou fazer? Todo lugar que você passar na função e tiver x, você coloca 1 no lugar. Então, o f de 1 vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. F de 1 é igual a 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4 mais 3. Portanto, o f de 1 é igual a 0. Próximo aqui, o f de 2. No lugar de x, eu vou colocar o 2. Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 3. E isso é igual a menos 1. Próximo aqui, o f de 3. No lugar de x, eu coloco 3. Vou ficar com 3 ao quadrado, menos 4 vezes o 3, mais 3. 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 3. O f de 3 é 0. Agora o f de 4, no lugar de x eu coloco 4. 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Resolvendo esse aqui, ó, menos 4 vezes 4 dá 16. Menos 16, mais 3. Esse resultado, o f de 4 é 3. E o f de 0? 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Menos 4 vezes 0 é 0.
portanto o f de 0 é 3. Vamos construir o gráfico dessa função aqui, ó. É que a gente já resolveu anterior. Dei os valores de x, que é 0, 1, 2, 3 e 4. Quando x for 0 vai ser 3, quando x for 1 dá 0, quando x for 2 é menos 1, quando x for 3 dá 0 e quando x for 4 dá 3. Vamos marcar esses pontos. Ligando esses pontos, eu vou ter essa função, essa parábola voltada para cima, porque o a é 1, o a é maior do que 0. Galerinha, esse ponto aqui, ó, onde é a parábola, o gráfico dessa função corta o eixo y, é exatamente no ponto 0 e c. Quando x for 0, ela vai cortar o quê? O eixo y no ponto c. Ela vai interceptar, toda função vai interceptar o eixo y no ponto c da função do segundo grau aqui. Quem que é o valor de c dessa função? É o 3. E ela corta exatamente o eixo y no 3. Esse ponto aqui, e quando ela corta o eixo x, é chamado de raízes da função, raízes ou zeros da função. Aqui ela cortou no 1, que é a minha primeira raiz, tá? x1, e cortou no 3, é o x2. Toda função do segundo grau aqui, ou ela vai ter duas raízes reais, né, distintas, a gente vai ver isso na frente, ou vai ter duas raízes iguais, ou não vai ter nenhuma raiz real, tá? Aqui nesse caso dessa função, teve duas raízes reais diferentes. O x1 é 1, x2 é 3. E esse ponto aqui embaixo é o vértice da função. Quando a função tem a concavidade voltada para cima, nós dizemos que essa função ela tem um valor mínimo. Qual que é o valor mínimo aqui? É o y do vértice, que é o menos 1. É o menor valor que essa função pode assumir. E se a parábola for voltada para baixo, ela vai ter um valor máximo, que é o maior valor que a função pode assumir. Tá joia? Então, o que é o discriminante? Discriminante é dado pela letra grega delta, tá joia? Que é esse triângulo aqui, tá? O que é o delta, então? É dado por b ao quadrado menos 4ac. Onde b, o a, o b e o c são os coeficientes da função do segundo grau. Se o delta é maior do que zero, o que vai acontecer? Se o delta é maior que zero, a minha função ela vai possuir duas raízes reais distintas, que é o que a gente viu lá, vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Se o delta é igual a zero, a função vai possuir duas raízes só que iguais, ela vai cortar o eixo x somente em um ponto. Se o delta é menor do que zero, não possui raízes reais, ela não corta o eixo x. Vamos calcular o discriminante aqui, ó. Dada a função f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3, determina o valor do discriminante. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 1. Vamos nomear os coeficientes. O a é 1, o b é menos 4, o c é 3. Vamos substituir esse valor. No lugar de b eu coloco menos 4. Vai ficar menos 4 elevado ao quadrado. Coloquei entre parênteses, porque é um valor negativo, né? O menos 4, o menos também vai ser elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Isso é igual a menos 4 ao quadrado, dá 16, menos 12. Delta igual a 4. Se o delta é 4, o delta é maior que zero. Então, essa função ela possui duas raízes reais distintas, que a gente vai encontrar agora. Raízes ou zeros da função de segundo grau. Primeiro, como que eu vou encontrar as raízes ou zeros da função? Primeiro, eu vou calcular o discriminante, que é o delta. Segundo, eu vou usar essa formulinha aqui, que é o x1, que é igual a menos b menos a raiz do discriminante, raiz de delta, sobre 2 vezes o a. E terceiro, eu vou encontrar o x2, que é dado por menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, o x1 você usa menos na frente do raiz de delta ali, e o x2 você usa mais. É a única coisa que vai mudar aqui, tá? Do x1 para o x2. Então, dada a função, a mesma que a gente usou ali atrás, x ao quadrado menos 4x mais 3, determina as suas raízes reais, caso exista. A gente já viu que vai existir raízes reais. Os coeficientes dessa função é 1, menos 4 e c. Vou calcular o discriminante primeiro, a gente já calculou lá atrás, delta é igual a 4. Se o delta é igual a 4, eu vou encontrar duas raízes distintas, tá? Primeiro eu vou encontrar o x1. O que eu vou fazer? No lugar de b, eu vou substituir os valores agora. No lugar de b, eu coloquei o menos 4, por isso ficou menos o menos 4, pois o b é menos 4, menos a raiz de delta. O que é a raiz? Quem que é o delta ali? O 4. Sobre 2 vezes o a. Quem que é o a é 1, por isso ficou sobre 2 vezes 1.
Continuando aqui, menos o menos 4 dá 4, e menos a raiz de 4, que é a raiz de 4, 2. Isso tudo sobre 2 vezes 1 dá 2. Portanto, o x1 vai ser 4 menos 2 dá 2, isso dividido por 2, x1 igual a 1. Essa é a primeira raiz aí, ó, x1 igual a 1. Então, essa função do segundo grau, essa parábola, vai cortar o eixo x ali e interceptar o eixo x no 1. Isso é certo. Agora, vamos encontrar o x2, que é dado por menos b, mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. No lugar de menos, agora eu coloco menos, o mais ali na frente da raiz de delta. Substituindo novamente, né, o b, o delta e o a ali, eu vou ter que x2 é igual a menos o menos 4 mais a raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Vai ficar menos o menos 4 dá 4, mais a raiz de 4, que é 2, sobre 2, que é 2 vezes 1. 4 mais 2 dá 6, dividido por 2, x2 é igual a 3. Portanto, a solução dessa função do segundo grau é 1 e 3. Ou seja, o x1 é 1, x2 é 3. Essa função vai interceptar o eixo x em dois pontos distintos, que é o 1 e o 3. Tá joia, galerinha? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Até a próxima e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau.